Imagine que você optou por comprar uma das novas APUs 8000G da AMD, como o 8600G ou a 8700G. Provavelmente você comprou porque viu os testes de gráficos integrados delas, realmente sensacional performance. Se não viu o vídeo ainda, está aparecendo aqui no canto, confira aí no canal. Mas a gente sabe que as pessoas acabam fazendo upgrade depois de um tempo que compram uma APU. Então é perfeitamente possível você colocar uma placa de vídeo dedicada junto com essas APUs. Mas aí vem a pergunta: será que pelo fato de serem APUs, terem gráficos integrados tão poderosos, isso limita de alguma forma o uso de uma placa de vídeo dedicada? É o que nós iremos descobrir no vídeo de hoje, comparando o desempenho dessas duas APUs com vários CPUs, por exemplo, 5600, 5800X 3D e outros vários. Vem comigo até o final em mais um review. Rapidamente aqui, pessoal, as especificações das duas novas APUs. Na verdade tem uma terceira também, que é a 8500G, que não vai ser avaliada nesse vídeo. A 8600G tem 6 núcleos e 12 threads, o clock dela começa em 4.3 até 5 GHz, o boost. TDP de apenas 65 watts. Isso é uma coisa bem impressionante, porque essas APUs têm um gráfico integrado muito robusto, e ambos somados, gráfico integrado com os núcleos, faz um TDP de aproximadamente 65 watts, realmente bem impressionante. No caso aqui, o gráfico integrado é a Radeon 760M, com 8 unidades de RDNA3 e 2800 MHz de clock. Já o 8700G, que é a melhor APU do mercado disparadamente, conta com 8 núcleos e 16 threads, clock até 5.1 GHz, TDP o mesmo, 65 watts, ambos os processadores sendo a nova arquitetura da AMD, Zen 4. E aqui nós temos a Radeon 780M com 12 unidades de RDNA3 com clock de 2900 MHz. Como eu já disse em outros vídeos, essa Radeon 780M do 8700G é a mesma GPU que está no ROG Ally, aquele portátil da ASUS que roda vários jogos. Daí você já tira o quanto isso daqui é rápido. Basicamente a AMD pegou o que ela tinha de melhor em Zen 4, o que ela tinha de melhor em RDNA3, então uniu isso tudo em um único pacote e lançou essas duas novas APUs. Um outro diferencial que acaba passando despercebido é o fato de você não ter apenas CPU e GPU aqui, você tem também uma NPU, que é a Neural Processing Unit. Como o nome sugere, nós temos aqui internamente uma área do chip destinada para inteligência artificial, machine learning, coisas desse tipo. Usa a arquitetura XDNA e tem um clock de 1.6 GHz. Inclusive, a AMD está trabalhando em conjunto com a Microsoft para mostrar essa unidade no gerenciador de tarefas. Hoje você tem lá CPU, GPU, vai aparecer a NPU em breve. Nesse vídeo eu não vou avaliar essa parte de inteligência artificial, embora vai ter uns testes assim aqui no vídeo de hoje, mas algo destinado para as NPUs vai ficar para um futuro vídeo quando eu me aprofundar nessa área, ok? Seguindo aqui com outro detalhe interessante, pessoal, uma das razões que explicam como que a AMD conseguiu colocar 8 núcleos Zen 4 a 5 GHz junto com um gráfico integrado desse nível com um consumo tão baixo. Essas APUs trazem a litografia 4 nanômetros, pois é. Lembra que os Ryzen 7000 eram 5 nanômetros, a AMD já deu um passo a mais com elas, por isso talvez eles quiseram chamar elas de 8000, apesar de ser ainda os núcleos em 4, tiveram algumas mudanças, a NPU, a litografia, mas enfim, a AMD já faz isso já faz um certo tempo. Porém, pessoal, nem tudo são flores. Assim como nas APUs antigas, você pode votar em todas elas, 2200G, 2400G ou 3400G, os Athlon principalmente, as mais recentes, 5600G, 5700G, sempre tinha alguma limitação em relação aos CPUs normais, sem esse gráfico poderoso. Ali no caso, geralmente era PCI Express, você tinha PCI 3 ao invés do PCI 4, metade do cache L3, coisas do tipo. E sim, isso continua acontecendo aqui, tá? Essas APUs, como você já sabe, eu expliquei em outro vídeo, elas trazem um design monolítico, não trazem o design de chiplet. E internamente a estrutura é muito parecida com os Zen 4 convencionais, mas para comportar uma GPU integrada do nível que eles colocaram aqui, com várias unidades de computação, tem que ser feita uma concessão. Então o que a AMD faz? Cada um dos CCDs, dos dois que tem ali dentro do processador, você tem 16 MB de cache L3, tá? Totalizando então 32 MB de cache, ou no CPUs X3D, eles expandem com mais 64 MB, que é o caso do 7800X 3D, que é o campeão de jogos. Testei inclusive recentemente, veja um vídeo aqui no canto, porque justamente
o cache faz muita diferença nos jogos, porque você minimiza o acesso fora do processador, consequentemente o gargalo da latência é minimizado. Se o gargalo da latência é minimizado quando se aumenta o cache, ele é piorado quando se diminui o cache. Então sim, as APUs têm apenas 16 MB de cache L3 e isso é o principal fator que explica a performance delas com placa dedicada ser inferior a CPUs convencionais. Nós já vamos ver um pouco mais sobre isso, tá? Outra concessão que foi feita foi no PCI Express. Essas APUs elas trazem o PCI Express limitado a X8 para a placa de vídeo, quando normalmente um CPU limita a X16, que é a velocidade máxima do slot. X8 4.0 não é uma limitação grande, porque a largura de banda é equivalente a X16 3.0. Eu já testei mesmo uma placa high-end, uma 3090 na época, cara, X8 não limitava. E como essas placas-mãe elas sempre vão funcionar em PCI Express 4.0, você não vai conseguir usar essas APUs em 3.0, que aí seria um pouco... X8 3.0 iria realmente perder um pouco, mas no 4.0 não. Agora, a irmã menor dela, a 8500G, ela limita em X4 4.0, aí ela é capada para upgrade de placa de vídeo, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso se eu conseguir comprar essa APU futuramente, tá? Bom, pessoal, vamos começar a falar um pouco sobre os testes, né? Temperatura, galera, é uma coisa que muitos de vocês têm dúvidas, né? Eu faço os testes aqui com a temperatura ambiente atualmente em 25 graus, tá? Eu estabilizei nessa temperatura, estou usando o water cooler da Horus, o Waterforce X280, e a temperatura foi bem modesta, apesar de serem CPU e GPU ali bastante robustos, né? A gente vê no teste pesado como o Blender, o 8600G fazendo 4.850 MHz em estresse, hein, cara, próximo de 5 GHz, muito bom, dissipando 87 watts, e sim, é um pouco maior em carga pesada do que o padrão dos 65 watts, e temperatura de 79 graus, que é uma temperatura ok, uma carga pesada. O 8700G faz 4.600, 87 watts, a mesma coisa, 74 graus, então tem uma diferença aqui, o 8700G, como ele tem mais núcleos, em carga pesada ele cai um pouquinho mais o clock, então consequentemente até a temperatura ficou um pouquinho mais baixa, tá? Mas tem um detalhe, pessoal, porque ambas as APUs trazem cooler box, aqueles mesmos cooler box que a AMD traz desde a primeira geração, Wraith Stealth, Wraith Spire. O Spire basicamente é a versão do Stealth um pouco mais alongado. Teve um tempo que a AMD parou de mandar cooler box, depois está voltando, então eu falei, vamos testar os CPUs com o cooler que vem na caixa. Bom, o resultado não é tão bom assim. O 8600G fez 4.600 MHz, vocês viram que caiu o clock, né? O TDP caiu para 72 watts porque tá fazendo thermal throttling e a temperatura em 95 graus, cara. Então o cooler não dá conta do recado. Tudo bem que aqui é fácil de resolver isso, você pode comprar um air cooler de R$100 que vai ser muito melhor que um cooler box desse, tá? O 8700G está em 4.500, também com clock reduzido, o TDP se manteve o mesmo, 93 graus. Na prática, o que isso significa? A gente vai ver aqui nos testes, no Cinebench R24, por exemplo, que é um software realista que mostra ali a performance do cinema 4D, nós vemos que houve alguma redução de performance no 8600G por conta da temperatura, tá? Não é uma redução tão grande porque esse é um teste um pouco mais rápido de ser feito, tá? Mas normalmente a gente vai observar ali alguma redução, às vezes 2, 3, 4% por conta da temperatura. Não é algo tão grande, mas se você faz questão de ter essa performancezinha a mais, como eu falei, um simples air cooler de 100, 120 reais já dá conta do recado, não são APUs exatamente quentes, tá? Bom, seguindo agora com os testes, pessoal, coisas que vocês estão aqui para ver, né? Eu utilizei a RTX 4080 de 16 GB, uma das melhores placas do mercado, junto com 32 GB de memória DDR5 6000 MHz, que é o padrão da minha bancada de testes. Num futuro vídeo, eu vou trazer comparativo de frequência de memória RAM com um gráfico integrado. Aumentar a memória aqui para, sei lá, 7000, 8000 não faz tanta diferença quanto faria nos gráficos integrados. Por isso que nesse teste eu vou fazer alguns testes de overclock, mas mais simples. E no caso da bancada M4, eu estou usando também 32 GB em 3600 MHz. Então observe que estou usando memórias acima do padrão do controlador, mas não muito acima, tá certo?
Começando aqui então, pessoal, em Alan Wake 2, rodando lá na floresta, na parte da noite, que é uma cena bem pesada do jogo, e esse jogo ele não é muito pesado para processador. Lucas, por que você está testando então? Porque eu pego diferentes engines, são 10 jogos, 10 engines diferentes, assim eu consigo pegar um resultado mais realista para mostrar como os CPUs estão rodando em diferentes engines do mercado, tá? Nós vamos ver as APUs fazendo 100 quadros. Pô, não tá tão diferente em relação ao 7700X, por exemplo, tá fazendo 107, né? Mas existe um gargalo nelas, afinal você pode ver ali os CPUs fazendo 117. A questão aqui é, isso é relevante para você? Aí você vai decidir o que é relevante em termos de FPS para quem pensa em pegar as APUs e futuramente fazer o upgrade de placa dedicada. Em 1440p, se existiam diferenças, elas são muito pequenas, porque passa a ser extremamente limitado pela placa de vídeo, pelo que a placa consegue nos oferecer, tá? É importante mostrar esses jogos também para que vocês estejam cientes disso. Nos jogos mais exigentes para CPU, vocês vão ver mais diferença, mas também tem vários jogos populares, grandes como o Alan Wake 2, que não são tão exigentes e você não vê diferença significativa. Mesmo o simples 5600 está fazendo o mesmo desempenho de um Core 9, tá? Porque não exige muito. Assassin's Creed Mirage já é um pouco mais exigente, é um jogo de mundo aberto, apesar que os antigos pesavam muito mais o processador. Estamos usando aqui a engine, a Unreal Engine da Ubisoft, né? Nós vemos ali, pessoal, algo estranho para quem, pô, Lucas, são APUs, Ryzen 8000, como assim? O 5600 está fazendo praticamente o mesmo desempenho da 8600G? Ué, observa que se eu colocasse aqui o 5600G, com certeza ele faria lá para uns 130, 120 FPS, teria essa diferença. Agora, comparando com o CPU normal, que não tem as limitações de cache, e olha como o cache é importante, cara. Um Zen 3 está fazendo o mesmo desempenho do Zen 4, só por conta do cache. Olha isso, cara. Você vê que o 7600X está fazendo 218. Claro que qualquer um dos CPUs que vocês estão vendo aqui está rodando muito bem, né? 175 quadros está tranquilamente rodando aqui, tá? Em 1440p continua vendo diferenças, porque o jogo continua tendo um certo peso no processador, e aqui você vê ali as diferenças muito pequenas entre o 8700G e o 8600G. A gente vê ali geralmente 5, 6 quadros em relação aos dois ali, tá? Avatar Frontiers of Pandora, outra engine, Snowdrop, a gente está vendo ali então diferenças muito pequenas da metade do gráfico para cima, muda um pouquinho na variação de 1% low, na parte de baixo 9 quadros a mais do 8600G para o 5600. Vocês estão vendo que não é exatamente um upgrade, né? Pô, tem um 5600, vou comprar um 8600G. Cara, talvez pelo gráfico integrado, mas existem motivos para você manter o seu 5600 e pôr a placa dedicada. A gente vai falar mais sobre isso no final, tá? Então você vê que as duas APUs, por mais que a uma é octa-core, cara, a mesma limitação de cache está fazendo diferença aqui, tá? Então as duas 16 MB, as duas vão ficar igualmente limitadas. Em 1440p, sem grandes surpresas, as APUs estão muito próximas em relação aos outros CPUs. Então também é importante ver isso, porque assim, Lucas, a gente está vendo um teste que é Full HD médio. Pô, realmente Full HD médio vai mostrar mais gargalo. Mas, e em 1440p Ultra? Que é um cenário onde eu normalmente usaria uma 4080. Por que eu vou rodar no médio Full HD? Não faz sentido? Faz sentido pra gente ver as diferenças, mas o teste real, cara, realmente o teste real no dia a dia não daria diferença. Eu posso colocar as APUs normalmente aqui e vou ter uma média muito boa. CS2, DX11, Source 2 Engine, tá? A gente vê ali o 7800X3D, o campeão, né? Absurdo, 711 FPS, enquanto que o i9 está fazendo 574, embora todos estão entregando mais de 300 quadros aqui. E sim, pessoal, mais uma vez a gente vê que o concorrente do 8600G é o 5600, digamos assim, né? A AMD concorrendo com a própria AMD. Você vê que o 7600X está fazendo um desempenho bem acima, cara, e é um Ryzen 5, hein? Você vê que o Ryzen 5 está batendo o Ryzen 7 por conta do quê? Do cache e do clock, porque o 7600X é um CPU que tem um clock acima dos 5 GHz, tá? Certo, pessoal, partindo aqui para Cyberpunk, mais um jogo pesado, Full HD médio. Nós vemos ali mais ou menos os mesmos resultados. Você vê que está empatado o 8600G com o 5600, pouca diferença para o 8700G e o 7600X entregando ali, cara, 40 quadros a mais.
Se isso é relevante para você, 40 quadros a mais, dá para você pensar em investir outros CPUs. Você vê que o i9 está fazendo 232, então existe espaço para aumentar o frame rate para quem é mais viciado em frame rate. Tá? E aqui você vê essa diferença nessa Engine Red Engine 4. Em 1040p, como eu expliquei para vocês, aumenta o peso na placa de vídeo, consequentemente os resultados são muito parecidos. Então você está limitado pela própria placa de vídeo. Como uma placa high-end, vocês estão vendo que em 1040p a gente não vai ter tanta diferença, optando de um 5600 para uma PU, enfim, os CPUs muito próximos, tá? Aí são detalhes para vocês avaliarem. Estamos aqui agora no Forza Motorsport, aonde nós temos ali então mais ou menos a mesma coisa. Acho que fica até repetitivo, fica mostrando toda hora isso, né? 5600 fazendo um pouquinho a menos que o 8600G, a mínima realmente ficou um pouco limitada, mas consegue rodar perfeitamente o jogo. Lá na parte de cima estão o 14900K e o 7800X 3D. É importante avaliar, porque no caso o 7600X está mais ou menos o mesmo preço do 8700G, né? E ele está entregando mais desempenho com placa dedicada. Então, de repente, se você vai colocar a placa de vídeo, não faz sentido partir para APUs, não é verdade? A ideia da APU para usar no gráfico integrado, futuramente fazer um up. Só que se eu já tenho uma placa, eu já vou colocar, olha quantos CPUs rendem mais que ela, às vezes não está custando muito mais caro que essas APUs, tá? Aqui nós vemos em 1040p, diminui um pouco as diferenças, embora ainda assim exista em alguns cenários, conforme vocês estão observando aí, vocês julgam a relevância caso a caso. Last of Us Parte 1 é um jogo que tem uma certa exigência para processador também, placa de vídeo muita exigência, tá? Usa bastante VRAM, Full HD médio, vamos estourar FPS na tela. Lá em cima tá o King, o 7800X 3D e o 8700G, né, que é um octa-core assim como o 7800X 3D, só que tem uma porção do cache, é 92 contra 16 MB de cache. Olha a diferença, cara, ele perde para o 7600X. E aqui sim teve uma diferença maior em relação ao 5600, mostrando o diferencial que o Zen 4 tem em relação ao Zen 3. Nós vemos ali em 1040p, mais uma vez os resultados um pouco prejudicados. Observe que só os CPUs de 6 núcleos tiveram 1% low alterado, um pouco reduzido. Todos os CPUs acima de 6 núcleos ficaram com um FPS 1% low próximo de 100 quadros, tá? Não que 75 não seja rodável, jogável, né? É bom ainda. Lords of Fallen, o Real Engine 5, né? Mais uma engine diferente aqui. É um jogo que também existe algumas diferenças de CPU, conforme vocês estão vendo, mas o foco é maior na placa de vídeo. Nós vemos ali o mesmo que se repetiu em todos os testes, pouca diferença entre as APUs, 5600, que é bem mais barato que um 8, chega a custar, cara, acho que 800, 900 reais a menos que um 8600G, quase o mesmo desempenho. E é o 600, hein? Não é nem o 5700X, que provavelmente estaria já batendo essas duas APUs, no momento eu não tenho esse CPU para testar aqui. Em 1040p, sem surpresa, os resultados todos empatados tecnicamente. Plague Tale Requiem também tem uma certa exigência na Zona Engine, né? Mais uma engine testada aqui no mercado. Nós vemos as APUs muito próximas, 5600, 10 quadros atrás, 7600X com uma diferencinha boa mesmo sendo um simples 6-core, você vê que o 6-core muito parrudo, compara o 7600X com o 5600, olha a diferença que ele está fazendo percentualmente aqui. Na parte de cima o King 7800X 3D. Em 1040p, as diferenças tendem a diminuir, você pode ver que diminuiu a diferença entre o 7600X e o 8700G, né, e ficou os resultados que vocês estão vendo aí, todos bem jogáveis em todos os casos. Resident Evil 4 Remake, nós vemos ali o 5600 fazendo até mais FPS, ele fez 2 FPS a mais na média que o 8600G, embora o % low ficou um pouco atrás, então fica meio que elas por elas, né? E, cara, ele tá fazendo quase o mesmo desempenho de um 8700G. É bem prejudicial a falta do cache para upgrade de placa dedicada. Aí aquilo, pô Lucas, mas aí é uma 4080, você vai colocar uma 4070, que é bem inferior, né? Dá uma diferença boa. Aí realmente você vai praticamente aproveitar todo o potencial da sua placa de vídeo, por assim dizer, né? Então aqui é uma placa high-end, mas Lucas, eu vou usar com uma 4060, cara, o FPS naturalmente vai ser bem menor. Aí acontece o quê? Parecido com o que a gente vê em 1040p. Os resultados aqui ficam muito próximos, porque se o teste é com um gráfico muito pesado, sei lá, Ray Tracing, 4K, enfim, ou
com uma placa mais fraca, o CPU se aproxima. E ainda tem um diferencial de, caso queira usar aqui, por exemplo, o DLSS 3. O DLSS 3 pega justamente essas situações onde tem ali um gargalinho de CPU e joga para cima. Então essas APUs, eventualmente, com o DLSS 3, até com o FSR 3, vão potencialmente subir. Aí fica até um pouco menos relevante a questão do cache, porque você vai estar fazendo muitos quadros com elas. E claro, todos os CPUs você vai conseguir usar normalmente o DLSS 3, porque independe do CPU. Chegando aqui na performance relativa, pessoal, então nós temos a média dos 10 jogos, aonde existe uma diferença ali em relação ao 5600 e o 8600G de aproximadamente 4%, quase a mesma diferença. Apenas 3% entre as duas APUs, o 8700G e o 8600G. Em relação ao 7600X, aproximadamente ali 13% a mais em relação ao 8700G. Então você vê que um simples Ryzen 5 com cache completo consegue entregar mais desempenho, tá? E os demais testes estão aí na tela para vocês verem. Até chama atenção o 5800X 3D, hein, cara, muito bem posicionado, pô, continua brigando contra o 7700X, até mesmo o 7950X, cara. Ele começa a perder para a 14ª geração ou para o CPU X3D dos 7000, hein, bem interessante. Em 1440p, aquilo que eu expliquei para vocês diminui. Então aquela diferença que tinha ali, 15% para o Ryzen 5 já não tem mais, já é uma diferença de 6%. O 5600 continua muito próximo a eles, então não é exatamente um upgrade para quem tem um CPU um pouco mais moderno, como o 5600, 5700X, enfim, tá? Bom, agora eu fiz um outro teste, porque sabendo que essas APUs têm uma limitação de cache L3, tudo que eu fizer na latência vai aumentar a performance. Então o que eu fiz? O ajuste de FCLK, Finite Fabric, padrão entrou aqui por 2000, só que como são chips monolíticos que você não tem o GMI, a interconexão dos chiplets, você fica mais livre para aumentar. Então eu coloquei em 2.400 MHz, vocês estão vendo o vídeo de eu fazendo o ajuste, e as memórias eu dei uma subidinha ali, 6.600 MHz com o CL32. Depois fiz o segundo ajuste, que eu ativei o Precision Boost Overdrive 2 com Curve Optimizer em mais 200 MHz ao core e menos 35 mV, assim eu permito um clock boost mais agressivo. Atenção, eu tive dificuldades para fazer um overclock manual, cara, não consegui trabalhar com overclock manual, ficava instável as APUs, reiniciava, tal, eu preferi fazer então pelo Precision Boost Overdrive e vou estudar mais sobre o overclock dessas, tá? Na prática, conforme vocês estão vendo o vídeo, o 8600G passou a rodar em 5.250 MHz, então subiu ali uns 200, 250, e o 8700G por volta dos 5.200. E aí eu fiz os testes para comparar justamente a diferença deles. No CS2, que é um cenário onde a gente acaba ganhando mais desempenho, que é competitivo e tal, quero mais desempenho, olha lá, o 8600G tinha feito 369, né? Quando eu fiz os ajustes de FCLK e a memória, ele subiu para 385. Quando eu fiz o overclock na APU, ele fez 400 FPS. Deu uma diferencinha legal, você vê que tem espaço para ganhar devido à falta do L3. O 8700G também teve ganhos mais ou menos proporcionais, saiu de 390 para 424. Testei aqui no Cyberpunk 2077, também vimos ganhos, olha só. O 8600G saiu de 161 no padrão RAM 6000 FSLK 2000 para 175 com o FSLK em 2400 e o PBO ativado, tá? Nós vemos ali o 8700G também com ganhos proporcionais. Já no Resident Evil 4 Remake, a gente teve ganhos quando eu alterei o FCLK, tá? Mas já não tive ganho de overclock de processador. Olha que interessante, cara. Só quando eu subi o FSLK, realmente ganhou um pouquinho, porque as APUs são limitadas por isso, pela latência. Agora, o clock do CPU realmente já não aconteceu, tá? Bom, agora nós vamos vir aqui, só voltar aos gráficos, são muitos gráficos, para os testes de performance de processador, pessoal. Então nós temos aqui rodando o Blender. É claro que a campeã do teste não é nenhum CPU e sim a 4080, tá? Então você pode pegar uma placa de vídeo e acabar com a performance de qualquer CPU, é lógico. Tem aplicações e aplicações. O próprio Blender tem situações que tem um CPU forte, vai fazer muita diferença. Então apenas para vocês verem que existe, tá? O 8700G está fazendo um desempenho um pouco acima de um 7600X,
porque apesar de, pô, ele tem metade do cache L13, mas ele ainda é um octa-core, ele ainda é um Zen 4, então ele tá ganhando mais desempenho. Porém, ele é inferior em relação ao 7700X devido ao clock, tá? E um pouco pela influência do cache também. No Cinebench R24, nós vemos ali o 8600G entregando mais desempenho que o 5600, praticamente o mesmo de um 5800X 3D, um pouco atrás. Observe que ali é um 6-core versus um octa-core, porém um é Zen 4 e outro é Zen 3. No caso do 8700G, ele está ali entregando menos desempenho que o 7800X 3D, um pouco acima do 7600X. PC Market Express mostra a parte de produtividade para PCs domésticos, pacote Office, Skype, navegação, várias coisas assim. Nós vemos ali o 8700G entregando mais desempenho que o Ryzen 5 e o 8600G mais desempenho que o 5800X 3D, tá? Temos aqui o Machine Learning da UL Procyon, a Inferência não está usando ainda a NPU. Eu depois vou tentar ver como é que faz funcionar a NPU nesse software, porque é um negócio muito novo pra gente ainda. O 8700G está fazendo mais desempenho com o 7600X porque tem mais núcleos, tá? E muito próximo do 14700K. O 8600G está fazendo mais desempenho, um pouquinho acima apenas que o 5600. Claro que a campeã aqui é 4080, tá? É por isso que a NVIDIA está ganhando tanto dinheiro com a inteligência artificial, porque olha o desempenho da 4080 e calcula quanto custa o 7950X? 4.500? Quanto custa uma 4080? 8.000? Ah, é o dobro, né? Mas olha quantas vezes ela faz mais. 10 vezes mais? Né? Não chega a ser 10 vezes, mas ela faz muitas vezes mais desempenho. Photoshop mais Lightroom é um software que está utilizando os dois ao mesmo tempo. Nós vemos ali então o 8700G fazendo menos desempenho que o 7600X. O clock e o cache fez diferença nesse tipo de aplicação que não usa 100% dos núcleos o tempo todo. Premiere Pro, nós vemos que mais núcleos fizeram diferença, então você vê que os 6-core ficaram lá embaixo, enquanto que os octa-core deram uma alavancada. Então o 8600G está entregando mais desempenho que o 5800X 3D. VRAY Next, para finalizar aqui, pessoal, o 8700G ali entregando mais desempenho que o 5800X 3D, Zen 4 vezes Zen 3, e o 8600G entregando mais desempenho que o 5600. Na parte final, gráfico de performance relativa, nós temos aqui o 8700G entregando, vamos colocar ali 4, 5% a menos que o 7800X 3D, e o 8600G entregando quase o mesmo desempenho de um octa-core da geração passada com o 3D V-Cache, que é o 5800X 3D. Então você vê que aonde você tem menos limitação de cache, que é o caso aqui, os CPUs sobem mais. Nos games você viu que eles estavam um pouco mais distantes dos outros CPUs avaliados, tá? Uma das grandes possibilidades das APUs, assim como eu já expliquei para vocês, é o fato de eu ter um gráfico integrado poderoso do nível de uma placa dedicada, né, próximo de uma 1650. Veja o teste do 8700G, a gente rodando jogos pesadíssimos só no gráfico integrado. Então você pegar um mini PC, que eu já montei aqui no canal inclusive, aquele da ASRock, e colocar uma APU dessa e ter um negocinho da palma da sua mão rodando vários jogos, é muito interessante. É uma das possibilidades. A segunda é, Lucas, eu quero ingressar no AM5, eu tô vendo que o AM4, pô, a AMD lançou em 2017. Quem comprou placa-mãe em 2017 fez upgrade até agora. 2024 continua tendo CPU sendo lançado. A AM5 começou há pouco tempo. A gente sabe que daqui a pouco vai ter novas APUs, novas CPUs por muito tempo no mercado. Então eu quero já ingressar na plataforma e ficar sossegado. É uma possibilidade. Usando o gráfico integrado, futuramente fazendo um upgrade. Agora, pessoal, ao contrário do gráfico integrado, que é campeão de desempenho, cara, nível de desempenho das APUs com placa dedicada é inferior ao Ryzen 5 da geração dela, que é o 7600X. Eu diria que ela fica ali entre um 7500F ali para um Ryzen 3, tá? É claro que na média dos jogos a gente viu que normalmente rodou bem, né? Não teve ali stutter, problemas de desempenho, mas fica abaixo do que entrega um Ryzen 5. Aí vem aquela questão. Lucas, e se eu pegar um 5600? Porque o 5600 custa uns 700, às vezes até menos, né? Chega a custar R$1.000 a menos que um 8700G. Entregou quase o mesmo desempenho, até para fazer overclock no 5600, né? Só que com R$1.000 a menos só no processador, e aí economizando na placa-mãe, porque a placa-mãe M5 ainda é mais cara, e economizando na memória DDR4, que é bem mais barato que DDR5 ainda, cara, um kit com 5600 dá para colocar uma RTX 3060. Ou eu uso o gráfico integrado do 8700G, por exemplo. Então assim, cara, vai ser muito melhor eu ter uma 3060, uma placa dedicada muito mais forte,
com gráfico integrado. E futuramente o cara ainda pode fazer o upgrade de CPU ali, o próprio 5700X 3D, o 5800X 3D e vender o CPU dele. Então, o custo-benefício continua montar um CPU normal, por assim dizer, né, com uma placa dedicada. E aí você também tem as vantagens que eu citei para vocês das APUs. Então fica muito óbvio que, Lucas, eu já tenho placa de vídeo, não faz sentido partir para APUs. Lucas, eu quero a M5. Beleza, pega o 7600X, 7700X, as versões sem o X também, né? Porque se eu já tenho placa de vídeo e não pretendo ficar sem placa de vídeo, eu posso colocar um CPU que é mais poderoso, que vai me dar mais margem para o futuro, para fazer futuros upgrades, ao invés de pegar APUs que já estão limitadas, conforme a gente viu, limitada abaixo de um Ryzen 5, tá? O propósito de APU, pessoal, sempre foi montar um PC barato, sem placa de vídeo, depois eu faço um upgrade. O problema é que ainda falta o barato, e olha que o preço já caiu, porque se você vê a 8700G lançou aqui no Brasil por 2.100, já tá por, sei lá, 1.600, se eu não me engano. Olha isso, uma semana, hein, cara? Uma semana, olha quanto caiu, porque ainda não está no preço ideal, tá? Bom, vale lembrar, pessoal, só para finalizar, que o 5600G e 5700G na época do lançamento, também prejudicado pela mineração, como a gente não tinha placa de vídeo para comprar, as APUs ficaram caríssimas. O 5600G chegou no Brasil por 2.100, bizarro. O 5700G chegou por quase 3.000, cara, bizarro. Na época também o 5600X do Brasil custava R$ 2.300 no lançamento e demorou uns 8 meses para cair. Então é normal que no lançamento o apressado paga mais caro. Então realmente é mais caro e depois começa a baratear. Assim como naquela época era muito caro comprar um 5600G, hoje essa APU direto aparece por 800, 900 reais em promoção, né? Às vezes até por menos do que isso. Então é esperado que as APUs no futuro próximo, não sei, médio prazo, assumam o lugar que é hoje do 5600G e 5700G, porque de fato o gráfico integrado é muito superior, e vai ter comparativo de gráfico integrado aqui no canal com o 5600G para vocês verem isso, mas é muito superior, tá? E elas são Zen 4, então o núcleo também é mais rápido e tá numa plataforma mais nova, então tem as suas vantagens, mas por hora o preço ainda é proibitivo, tá? A não ser que você de fato prefira montar um PC compacto, como eu falei, ou prefira ingressar no M5 sem placa de vídeo, são duas soluções. No custo-benefício, continua valendo a pena pegar um CPU normal, 13400F, 12400F, 5700X, enfim, e pôr uma placa de vídeo, porque sai bem mais barato o custo do processador e o custo da plataforma M4, que ainda é bem mais baixo. Pessoal, espero que tenham gostado, os testes não param por aqui, tá? Eu vou trazer no próximo vídeo comparativo de gráfico integrado, nós vamos ver ali a diferença dos gráficos, porque até então eu fiz gameplays, né? Vamos comparar também com os gráficos integrados dos CPUs Intel, e aí, será que é muito melhor com o CPU Intel, tá? Também vamos fazer nos próximos vídeos comparativo de frequência de memória RAM, que é uma coisa que importa muito nas APUs, tá? E também faremos overclock no gráfico integrado que eu já fiz aqui, dá pra rodar, aguenta overclock pra caramba nesse negócio, tá? Então tem muita coisa por vir. Eu espero que vocês gostem, fiquem ligados no canal, se inscrevam caso queiram ver mais conteúdos não só das APUs, mas eu faço vários reviews ao longo do mês. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!